Muito bom dia, minha amiga amada, ungida, separada, aquela que busca honrar o Senhor com as suas atitudes, palavras, intenções e motivações, apesar de saber que é completamente incapaz. E por isso que diariamente corre para os braços do Senhor e sujeita a sua vida, a sua inteligência, as suas intenções, os seus desejos ao Senhor, por compreender que só vai conseguir corresponder ao chamado de Cristo por meio da exposição à palavra de Cristo e da presença do seu Espírito que mexe em nós, que molda em nós o caráter de Cristo. Ai, minha amiga, você viu aí que o áudio que eu tô mandando pra você hoje vai falar sobre como que a gente pode deixar de ser egoísta, ou ser um pouquinho menos egoísta a cada dia, enquanto a gente vai sendo transformada na imagem do Filho. O nosso best hoje veio de pedrada, obviamente. Eu acredito que você já seguiu aí lendo o capítulo 14 de Romanos, em que ele vai falar sobre consciência, sobre o fazer o outro tropeçar, sobre comer coisas que são ou não pecado, lá no contexto da igreja romana. E ele vai fazer uma transição aqui para o capítulo 15, e a gente precisa lembrar que na carta, né, na carta aos Romanos, ou seja, era uma carta, não era um livro do jeito que a gente vê hoje com capítulos e versículos. Isso é para facilitar a leitura, inclusive a exposição em ambiente de culto. Imagina que não tivesse uma separação, se a gente fosse para o culto no domingo, não tivesse uma separação entre os capítulos e versículos. Como é que a gente ia saber onde é que o pastor estava lendo? Ele ia ter que ficar contando parágrafos e linhas. Então, os capítulos e os versículos são para fins de organização, mas a carta não tinha isso, ou seja, esse trecho do capítulo 15, ele é uma continuação da mesma coisa que o apóstolo Paulo estava falando no capítulo 14, tá? Então, versículos 1 e 2 de Romanos 15 vai dizer assim: Nós, ou seja, o apóstolo Paulo está falando de mim, de você e dele. E eu gosto disso, né? Falei, que isso, Beth, me deu mal moral. Falou nós, então eu e o apóstolo Paulo, e você também, que somos fortes, e ele está trazendo aqui uma característica, um adjetivo, né? Primeiro ele definiu um grupo, nós, depois eu gosto muito, amiga, eu gosto muito de fazer exegese do texto bíblico. O que que é exegese? É quando a gente pega o texto e fala o que o texto diz. O que que é exegese? Exegese é tirar do texto, ou seja, pegar o texto e extrair o sentido do texto. Primeiro, o que o texto dizia para aquelas pessoas que receberam essa carta, que não fomos nós, e depois extrair o texto para o nosso contexto, que é considerar o texto à luz do seu próprio contexto e depois considerar o texto à luz da nossa realidade, que não vai mudar o sentido do texto, mas que pode ter aplicações mais práticas no sentido da nossa vida, né? Então isso é exegese. O que que é exegese? Se exegese é tirar do texto, exegese é tentar colocar no texto. E eu fico louca com isso, amiga. Eu preciso confessar e eu já vou pedir oração também. Eu fico louca quando alguém pega o texto e, ao invés de falar o que o texto está dizendo, parte do texto para falar as coisas que a própria pessoa está pensando. E olha aqui, vamos para a exegese aqui do texto. Ele está dizendo nós. Quem? Quem é nós aqui? Vamos na interpretação. Nós. Ele está falando ele mesmo, Paulo, e eu e você. E depois ele vai trazer um adjetivo, que é que somos fortes, uma característica. Aí depois ele vai dizer: devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. E aqui eu já estava pronta para chorar. Falei, ai, Paulo, caramba, irmão, já vem assim, pedrada na cabeça logo cedo. Acordei, fiz minha oração, abri minha Bíblia para fazer o devocional e você vem com essa. Vou repetir. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim, olha aqui, como tem uma finalidade, como tem um telos, como tem um desígnio, um objetivo, a fim de edificá-lo. O que o Paulo está dizendo aqui é que o cristão ele não deve simplesmente agradar a si mesmo e viver a sua vida como se fosse uma vida independente de todo o resto. Ele orienta, amiga, que cada uma de nós possamos buscar aquilo que beneficia o próximo e que contribui para a edificação desse próximo. Quando ele diz nós que somos fortes, a pergunta é: quem são os fortes? E aqui ele está dizendo que são os cristãos, à luz do contexto do capítulo 14. Isso aqui é uma outra coisa importante que a gente precisa considerar, amiga, que é, se ele diz os fortes e eu preciso descobrir quem são os fortes para entender esse texto, a primeira coisa que eu vou fazer é ver o que, que o texto anterior disse. Porque o texto anterior, o apóstolo Paulo está construindo um raciocínio. E ele está falando sobre a liberdade em Cristo, sobre a liberdade para fazer escolhas. Por exemplo, imagina um cristão que entendia que podia comer determinado alimento com a consciência tranquila, é o contexto lá de Romanos, e o outro que acreditava que não deveria. E ele está falando, nós que somos fortes seriam aqueles que acreditam que não tem problema comer aquela carne, que não tem problema beber aquela bebida, que não tem problema ouvir aquela música, ir àquele lugar, porque a Bíblia não define o que é pecado. Então ele está dizendo, nós que somos fortes são essas pessoas que entendem essa liberdade em Cristo.
Mas justamente porque é forte, recebe uma responsabilidade maior. É como se ele fosse assim: "Já que você é mais madura, Camila, então ao invés de usar isso para dizer que você pode fazer o que você quer fazer, porque a Bíblia não diz que é pecado, usa isso para não fazer, para não fazer, para não agradar a si mesmo, a fim de edificar o próximo". Na lógica de Paulo, a maturidade não significa ter mais direitos, significa estar mais disposta a abrir mão desses direitos. Ai, o evangelho não é para qualquer um não, tá? Não é para qualquer um, não é. É só para quem foi lavado no sangue e está sendo transformado na obra do Espírito. E quando eu digo qualquer um, também não é para a gente se encher o peito e falar: "Nossa, como eu sou capaz", porque eu sou incapaz, insuficiente. Depois ele vai dizer assim, ó: "Devemos suportar as fraquezas dos fracos". E a palavra aqui no grego, koine, para suportar, significa carregar, é levar peso, é a imagem de alguém que está levando o fardo, está levando o peso. Não é simplesmente aguentar aquela pessoa, do tipo tolerar aquela pessoa: "Ah, eu vou ela está falando besteira, isso aqui que ela está falando eu discordo, e vou aqui ouvir, mas fingir que não estou ouvindo, também não vou entrar nessa discussão porque não vale a pena, é jogar pérolas aos porcos". É algo mais próximo, ele está dizendo: "Camila, ajuda a pessoa a carregar aquilo que ainda é pesado para ela, a fim de que ela amadureça na sua consciência cristã e entenda a sua liberdade, à luz do que a Bíblia diz". O cristão maduro, ele não olha para alguém com a consciência mais fraca e pensa: "O problema é dela". É é só isso que eu posso dizer, o problema é dela. Não, ele considera que a sua liberdade afeta o irmão. E aí depois o texto vai dizer assim, ó: "Não devemos agradar a nós mesmos". E por isso que eu coloquei como deixar de ser egoísta. O que uma pessoa egoísta mais faz é tentar agradar a si mesmo, é fazer o que é bom para si mesmo. É por isso que Jesus disse que se alguém quiser ir após ele, vai precisar tomar a sua cruz e seguir. E aqui para mim é uma das frases mais fortes e mais importantes e mais constrangedoras. Eu acho que você que está me ouvindo aí há muitos episódios, eu acho que constrangedora, constrangida, constrangimento é uma das são as palavras que eu mais uso aqui, porque é isso que a palavra faz com a gente. Paulo ele está chegando no coração do problema, por trás de, mas eu posso. Pode existir o eu quero fazer o que me agrada. E isso, amiga, ai, isso é contrário ao senhorio de Cristo. Saber que Cristo é o nosso Senhor, o nosso Kyrios, a palavra grega para falar sobre dono, significa que nós pertencemos ao Senhor, que Ele é o nosso Kyrios, que Ele é o nosso dono. Então, para nós, o parâmetro não é, mas eu posso fazer, o parâmetro é, será que isso que eu faço, eu estou fazendo para me agradar ou para agradar ao Senhor? Para me honrar ou para honrar ao Senhor? Observe como Paulo está falando sobre a motivação do nosso coração. E é por isso que só a palavra revela quem a gente é. Porque as pessoas podem olhar pra gente, amiga, de longe. É claro que nós somos boas pessoas que tentam honrar o Senhor, que se esforçam para isso, que estão com o coração nele. Mas tem coisas que as pessoas olham de longe e vão falar: "Nossa, como é bonito", sabe? Como a Camila é uma boa serva do Senhor. E quando eu me exponho à palavra, ele vai dizer: "Camila, você tá querendo fazer o que te agrada ou você tá querendo fazer o que me agrada?". Eu sei que você pode, que você é livre para fazer isso, mas eu não tô olhando, Camila, para o que você faz, eu tô olhando para a motivação do seu coração ao fazer. Deus está dizendo: "Eu não sou um Deus que olha só para os seus comportamentos, eu olho para a sua motivação". E para além da gente olhar isso só no sentido negativo, do tipo, tem motivações que eu preciso repensar, melhorar e refazer, mas também para as vezes que nós erramos e Deus está dizendo: "Camila, eu sei que você errou tentando acertar. Eu sei que você fez a escolha errada. Eu sei que você de novo fez a escolha errada, mas eu sei que a motivação do seu coração era fazer a coisa certa, porque eu sou o Deus que sonda corações". A vida cristã, minha amiga, ela não é organizada simplesmente ao redor da pergunta "eu quero" e "eu posso". Às vezes a gente reduz e a experiência da igreja muitas vezes fica reduzida a um conjunto de regras, que é do tipo "eu posso" ou "eu não posso", "eu quero" ou "eu não quero". E se a gente for pensar à luz da cultura, a gente vai ter um problema ainda maior, porque a cultura vai dizer, principalmente a cultura progressista e liberal, ela vai dizer "meu corpo, minhas regras", que basicamente é a síntese do "eu faço o que eu quero". Se isso te faz feliz e não atrapalha ninguém, você pode fazer. Você não deve nada a ninguém. A vida é sua. E o nosso Beth está apresentando aqui uma lógica inversa, completamente diferente. A lógica do evangelho, a lógica do reino. Ele está dizendo: a minha liberdade é real, mas o meu amor
pelo outro precisa governar como eu utilizo essa liberdade, sabendo que eu estou servindo ao Senhor. Depois ele vai dizer: "Cada um de nós agrade ao próximo". E aqui é importante, a gente tem uma red flag aqui, né. Ele não está dizendo que é para eu fazer tudo que as pessoas gostam, ou que eu devo fazer tudo para que as pessoas gostem de mim. Porque imediatamente ele acrescenta o critério que define o que eu devo fazer para agradar o próximo. Ele está dizendo: agradar para o bem, a fim de edificá-lo. Ele está dizendo: faz o que é bom para agradar o próximo, somente e se somente o objetivo for edificá-lo. Portanto, amiga, não é o que fará a pessoa, não é para eu fazer alguma coisa que a pessoa goste de mim. É eu fazer alguma coisa que faz bem espiritualmente para aquela pessoa, que vai edificá-lo. Essa é uma diferença enorme. E a palavra aqui, edificá-lo, é uma palavra no grego, porque você vai me ver falar sempre uma palavra no grego koine, que é o grego antigo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então a palavra aqui é literalmente relacionada com a construção de uma casa. O Paulo está transformando, o nosso mestre está transformando isso numa imagem espiritual. Ele está dizendo: a maneira de viver deve ajudar o outro, o irmão, a construir, não a derrubar. Ele está dizendo: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Camila, não destrua a obra de Deus por causa da bebida, por causa da música, por causa da roupa, por causa da fala, por causa das suas preferências. Pelo contrário, edifica. E aí eu fiquei pensando, amiga, em como que isso se aplica no dia a dia. Então imagina que o seu marido começa a te contar uma coisa que aconteceu no trabalho e naquele momento você só não quer ouvir, você tá cansada, você quer tomar banho, pegar o celular, ficar quieta, ouvir suas coisas, ler seu livro. E talvez você vai ter um outro momento para descansar, né? E você percebe que ele quer conversar. E a pergunta seria: o que eu quero agora versus o que é fazer o bem para o outro? E talvez amar, né, naquele momento, seja deixar o celular ou sentar e ouvir atentamente. Não porque todo desejo do outro precisa ser atendido, mas porque o critério é para o bem a fim de edificá-lo. E naquela conversa você pode trazer um pouco da palavra de Deus, você pode ensiná-lo a confiar mais no Senhor, a depender mais do Senhor. Isso vale para o seu filho também. O seu filho pode repetir a mesma história pela quinta vez, fazer as mesmas perguntas. Você já até sabe como termina, você pode interromper e dizer: tá, filho, você já falou, já tá bom, mamãe já entendeu. Você estaria certa de fazer isso. Mas aqui a decisão é: será que ouvindo meu filho novamente eu o edifico enquanto uma criança? Será que eu posso trazer alguns aprendizados frente a esse contexto? Então, amiga, o mais importante que eu fiquei pensando hoje é Romanos 15, ele não está ensinando que um cristão deve se anular para satisfazer a todo mundo. Ele está estabelecendo um limite que é: o que eu faço precisa ser para o bem, que visa a edificação. Não é olha aqui que essa red flag, tá, amiga? Para tu não distorcer o que eu tô falando. Não é para agradar para evitar o conflito. Não é agradar porque tem medo da rejeição. É fazer para a edificação. Então já compartilha, se inscreve para você não perder os próximos episódios. Me conta como que você se sentiu com relação a ouvir esse áudio que eu mandei para você. E nunca se esquece, minha amiga, que nele, somente em Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.